Olá, pessoal. Nessa videoaula vamos falar sobre o ofício, dando continuidade aos nossos diálogos sobre redação oficial. Hoje nós vamos falar sobre o ofício, um documento expedido exclusivamente por autoridades públicas, não é emitido por instituições privadas e nem pessoas físicas. O ofício, então, é um documento bem restrito. O que seria um ofício? O ofício, então, são comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, entre subalternos e superiores e entre administração e particulares, em caráter oficial. Observe, o ofício, então, é um documento bem restrito às autoridades, às instituições públicas. Não é emitido por instituições particulares e nem pessoas físicas. Qual é a finalidade do ofício? O ofício tem como finalidade, então, o ofício é o tipo de documento mais comum da correspondência oficial, exatamente por ser o documento da correspondência oficial. Só pode ser expedido por órgãos públicos em objeto de serviço. Seu destinatário, no entanto, além de outros órgãos públicos, pode ser um particular, ou seja, o particular não pode emitir ofício, mas ele pode receber um ofício de uma instituição pública. O conteúdo do ofício é, normalmente, matéria administrativa, mas também pode veicular matéria de caráter social, pode ser um ofício de caráter social, convite para participar de alguma solenidade ou exposição de algum fato da sociedade, daquela administração pública para a sociedade de forma geral. E o ofício? Quais são as características básicas do ofício? O que eu tenho que cuidar quando eu vou redigir? Se eu for redigir um ofício, se eu estiver trabalhando em uma repartição pública, o que eu tenho que cuidar ao redigir um ofício? O ofício é um documento bem específico, possui várias características. A primeira, tem que ter o timbre. O que é o timbre? É o cabeçalho, que identifica a esfera administrativa e o órgão de onde provém o documento. Primeira coisa que tem que ter o ofício, ou papel timbrado da repartição ou do órgão que eu pertenço. Depois, o índice e o número, que são as iniciais do órgão que expede o ofício, seguidas do número de ordem do documento, porque os ofícios, sempre quando eu emito um ofício, uma cópia dele fica arquivado na minha repartição, na minha secretaria, no órgão que eu trabalho, para ter controle, porque os ofícios são numerados todo o ano, conforme o número de expedição. Por exemplo, se eu emitir um ofício hoje, o número dele é 133, e amanhã eu vou expedir outro, eu tenho que cuidar, eu tenho que vir olhar qual foi o último que foi emitido, 133, o próximo vai ser 134, e mais a identificação da empresa ou da organização que eu trabalho. Local e data, que é alinhado à direita, na mesma altura do índice. Depois, nós vamos ter o assunto, que é resumo do assunto principal do ofício, justifica sua presença quando o documento é extenso. Eu tenho que ter cuidado, o assunto só vai ser obrigatório se o meu ofício tiver mais de 2 parágrafos. Se o texto for extenso, o assunto é obrigatório, porque ele vai ter que resumir qual é o caráter, qual é o assunto que está sendo tratado naquele documento. Vocativo, tratamento e cargo ou função do destinatário, seguidos de 2 pontos. Então, a aula passada, a primeira aula que nós tivemos sobre os princípios da redação oficial, nós falamos sobre os vocativos. No ofício é obrigatório o uso do vocativo. Texto, exposição do assunto. O texto terá tantos parágrafos quanto forem necessários. Não é, como a gente já falou quando trabalhou sobre os princípios de redação oficial. Na redação oficial, eu tenho que evitar informações desnecessárias. Eu vou usar somente as informações estritamente básicas para tratar do assunto. Eu não preciso usar ideias terciárias, secundárias, terciárias, se forem dispensáveis. Então, eu tenho que ser sucinto. Lembrando das características da redação oficial: clareza, objetividade, coerência. Então, um texto claro, objetivo, coerente. O fecho. Fórmula de cortesia. A gente já viu que só existem 2 fechos na redação oficial: atenciosamente e respeitosamente. Tá? São esses 2 fechos que nós vamos utilizar. Depende da pessoa a quem nós vamos emitir o ofício. Assinatura, que é nome do signatário, com seu cargo ou função. E, por último, endereço, que é o tratamento
o tratamento designativo do cargo ou função destinatário, seguidos da localidade de destino. Agora, a gente vai ver, né, um esquema gráfico com as medidas e as partes do ofício. Isso aqui é muito importante. Está em conformidade com o Manual de Redação da Presidência da República, ou seja, daqui a pouco eu vou mostrar dois modelos. Um modelo retirado de um livro sobre redação oficial e um modelo que o Manual de Redação da Presidência da República traz do ofício. Então, vamos lá. As margens. Margem superior, 5 centímetros. Margem direita, 3 centímetros. Margem inferior, 2 e 1,5. Timbre, que é a identificação da repartição do órgão que eu pertenço. Índice e número, ou seja, o índice é a identificação do meu órgão e o número é a ordem cronológica do ofício. Local e data. Aí nós vamos dar 3 espaços e vamos, a 2,5 cm, utilizar o vocativo. Mais 3 espaços e vamos utilizar a 2,5 cm o texto. Quantos parágrafos forem necessários. Aqui eu coloquei nesse esquema como se fosse 2 parágrafos. Por quê? Porque se tem 2 parágrafos, o assunto é dispensado. Eu não preciso obrigatoriamente colocar o item assunto, que é o resumo do ofício no texto. Aí eu vou dar 2 espaços e vou colocar o fecho a 2,5 cm de recuo também. Depois, 3 espaços, assinatura e cargo de quem está emitindo o ofício. E, por último, o endereço no final do ofício, conforme o modelo. Esse modelo aqui, ó, eu tirei do livro Português Instrumental da Dileta Silveira Martins e Lúbia Zilperknop. Observe, timbre, tá? Ofício, número tal, Porto Alegre, senhora delegada e assim por diante. O texto, atentamente, que então não é mais um fecho tão utilizado, e todas as características do ofício. Lá no final, quem está emitindo, o cargo e, por último, o endereço. Agora, eu vou mostrar para vocês, compartilhar aqui o modelo. Esse é o modelo que o Manual da Presidência da República traz como padrão para o ofício. Observem, ó. O timbre, ó, 5 centímetros a margem superior, o time, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, ofício número tal, Brasília número tal, ó, a identificação, número, né, e a sigla do ofício, local e data, aqui ao senhor chefe do gabinete, tal, o assunto, né, por quê? Porque é longo o ofício, o vocativo, senhor chefe de gabinete, os parágrafos a 2,5 cm de recuo, ó. A numeração dos parágrafos, se tiver mais de 2 parágrafos, a numeração também dos parágrafos é obrigatória, tá? O fecho, atenciosamente, a assinatura, o nome do signatário, o cargo do signatário, a assinatura e, por último, o endereço que vai lá no final. Este é o modelo, o padrão trazido, né? Ou que o Manual da Presidência da República traz como elementos obrigatórios e margens obrigatórias para a confecção de um ofício. Ok? Pessoal, com isso, nós finalizamos essa videoaula sobre o ofício. Espero que vocês tenham entendido esta base de construção deste documento exclusivo da administração pública. Dúvidas? Entrar em contato comigo. Recomendo que vocês procurem o Manual de Redação da Presidência da República e façam um download. Está gratuitamente na internet. Só procurar no Google, porque ele é um documento muito bom de pesquisa para sanar as dúvidas que surgirem no transcorrer das nossas aulas, dos nossos encontros. Forte abraço e até a próxima.